Mas olha, nós estávamos até conversando sobre os sentimentos que talvez esse programa desperte ou esse tema desperte na nossa audiência. Com certeza, fascínio e medo são dois sentimentos que estão nas mentes de muita gente quando o assunto é inteligência artificial. Por que a inteligência artificial está fascinando tanto as pessoas nos últimos meses? Que ele tenta reproduzir a maneira como o ser humano pensa. Aí, uma visão muito, muito própria, eu não acho que ela vem para substituir ninguém. Brinco que isso é o paradoxo do Aladdin, né? Que o pedido pro gênio vai ser tão bom quanto a inteligência do Aladdin. A questão de que a própria palavra inteligência foi uma grande sacada de marketing. Sim. Porque, de fato, não é... Talvez devesse ser tecnicamente chamado de inteligência porque tem capacidade de resolver problemas. Permanentemente motivado pela tecnologia. É incrível, né, Ivan? É incrível, né? Olá, amigos e amigas. Sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. Eu sou Ivan Giacomassi. Como sempre, estou muito bem acompanhado pela minha digníssima companheira de vida e de programa, Josiane Freitas. Olá, Ivan. Muito obrigada. Olá a todos os ouvintes. Estamos aqui para mais um episódio e hoje vamos falar sobre... O programa de hoje está fascinante. Para você, fascinante. Para mim, qual é a palavra? Curioso. Incrível. Incrível, Isso, a expressão padrão da João. Mas olha, nós estávamos até conversando sobre os sentimentos que talvez esse programa desperte ou esse tema desperte na nossa audiência. Com certeza, fascínio e medo são dois sentimentos que estão nas mentes de muita gente quando o assunto é inteligência artificial. Fascínio por quê? Qualquer um fica extasiado quando observa as maravilhas das entregas que a inteligência artificial pode fazer por nós nas diversas demonstrações que estão disponíveis na internet. Mas também medo, porque vem uma pergunta natural. Será que a inteligência artificial agora vai me substituir? Então, ao mesmo tempo que eu estou encantado com o que ela pode fazer por mim, talvez ela diminua a minha empregabilidade, a minha possibilidade de atuação profissional. Qual é a capacidade da inteligência artificial no mercado em relação a nós? Até onde isso vai? Então, no meio dessa seara toda, nós trouxemos o nosso amigo, agora para uma dobradinha, né? Já é o segundo programa que ele grava com a gente, o grande Fred Galo, que vem aqui para esclarecer todas as nossas dúvidas sobre inteligência artificial ou AI para os mais íntimos. Fredão, bem-vindo de novo ao nosso programa. Obrigado, Ivan. Obrigado, Josi. É sempre um prazer estar aqui. Mais uma, eu já peço música, né? Pode pedir música. Na terceira... Paga boleto. A terceira paga boleto. Na terceira paga não. Então vamos restringir. Espero conseguir responder tudo nessa aqui para não ter que pagar o boleto na terceira. Por isso que nenhum convidado aceitou até hoje vir a terceira vez? Porque já começa a pagar boleto. A segunda eles vêm tranquilo. A terceira, não, deixa pra lá, né? Está na hora de recarregar as energias. Que tal um café? Nada melhor do que um café. Nossa Casa Café. Que tal? Perfix Consultoria, o RH estratégico para a sua empresa. Podcast por assinatura, sua voz, sua marca e sua história. Fred, obrigado aí por aceitar esse desafio e... Começa lá assim, por que a inteligência artificial está fascinando tanto as pessoas nos últimos meses? Eu não sei se a inteligência artificial está fascinando tantas pessoas, na verdade. Eu acho que ela está fascinando algumas pessoas, mas tudo bem. Permaneça com a sua pergunta. Já vi que você é a cética já vi que você é a cética do programa hoje, né? Tem um papel importante no programa hoje. Diminuir a audiência? Não. Brincadeira. Vamos lá, Fredão. Eu acho que tá fascinando, porque é incrível o que ela pode fazer, né? E assim, é um evento recente, né? Parece que Sim. A coisa já entrou tanto no nosso dia a dia que parece que já está há alguns anos, mas não, é uma revolução recente do ponto de vista de acesso de massa, né? É um conceito até antigo, mas Sim. o acesso de massa ele é recente. Correto. Acho que essa brincadeira e essa dicotomia entre o que é fascínio, o que é medo... O que é estranheza, Desconfiança, né? Desconfiança é muito comum, assim, de qualquer disrupção tecnológica, né? Eu sempre fui uma pessoa muito prudente em usar esse artifício isso é uma quebra de paradigmas, mas eu diria que em 2023, final de 2022, a gente de fato viveu uma quebra de paradigmas quando a gente pensa em tecnologia, porque... vamos esquecer o que foi a loucura do metaverso. Aí, fazendo um parênteses, acho que o metaverso
em outra forma voltará, como é comum em várias tecnologias, mas falando aqui de IA, realmente foi a IA que temos acesso hoje, ela é uma IA que ela é uma quebra de paradigma mesmo. Por quê? Na minha visão. Porque ela é uma IA que ela está disponível na prateleira e ela está quase que botando, de alguma maneira, assim, o ápice do que a gente tem disponível tecnológico para empresas, pessoas, de uma maneira mais democrática. Obviamente, vamos fazer aqui vários recortes do que a gente pode dizer que é democrático, mas é como no começo da internet, né? Quando você tem abrir uma loja online em 96, 97, era a C&A, uma grande varejista, tinha a mesma chance e estava aprendendo a abrir uma loja online igual uma pequena boutique ou uma pessoa que estava começando uma nova marca, se tivesse muita visão, uma nova marca já nativa digital. Então a gente está vivendo, eu acho que esse momento, talvez pelos próximos 2 anos, que ele realmente vai trazer muita estranheza, vai trazer muita incerteza, vai trazer muita esperança para alguns e é um momento único, assim, da história da humanidade, assim, que eu acho que é muito... Antes de botar um juízo de valor de se é bom ou ruim, é um momento da gente estar olhando para isso aqui de uma maneira consciente, de saber o que a gente está vivendo. Eu acho que eu tô você disse que eu venho aqui para reduzir a audiência, né? Mas pegou a ferida ali. Mas eu acho que essa questão é importante a gente trazer o que eu quero trazer aqui, né? Que é o processo de aterrissar. Porque quando você está extremamente fascinado com algo, você, inclusive, não vê outras coisas, né? Mas o fascínio, ele existe porque ele, de fato, é fascinante quando você vai explorando a inteligência artificial. Mas eu tenho visto muitas pessoas nem sabendo o que é a inteligência artificial. E algumas que sabem fazendo uma relação com o metaverso, no sentido assim, será que isso vai rolar mesmo? Porque o metaverso não rolou. Será então esse negócio aí vai igual o metaverso. É um pouco de moda, as pessoas estão utilizando, daqui a pouco declina e não vai rolar. Então deixa que é natural também, né? Que é as pessoas do início da fila que estão usando, e tem um pessoal do meio ali olhando, pô, será que isso vai funcionar? Será que isso vai rolar? Será que isso vai para frente? Eu acho que essa questão ela é bem importante. Ela não vai rolar, né? Ela já tá rolando. Exato, eu diria que ela já tá rolando, assim. Eu acho que sempre a gente tem que ser muito prudente em olhar para a tecnologia com um juízo de valor ou colocando nossas esperanças nela de uma maneira ingênua. Eu acho que a gente fala de IA, a gente está falando de uma tecnologia, como o Ivan já tinha citado, que ela, na teoria, inclusive em alguns sentidos na prática, ela vem sendo desenvolvida ali desde a década de 40, né? Então a gente tem o von Neumann lá desenvolvendo, né? Mesmo o pessoal que estava desenvolvendo a bomba atômica estava pensando na IA. Será que tem uma coisa a ver com a outra, né? Então estavam desenvolvendo já modelos matemáticos e estatísticos que seriam a base teórica para a gente desenvolver o que a gente tem hoje, né? E aí eu acho que quando eu falo dessa quebra de paradigma e de uma IA que ela é mais acessível para, né, pensando aqui no contexto empresarial, a gente fala aí realmente da OpenAI e de, né, o Google também com a inteligência dela, né, com a Bard, que é uma IA de usos práticos, de casos de uso que são mais gerais. Então a gente parar e volta 3, 4, 5 anos atrás, a gente está falando queria desenvolver um projeto de IA dentro da minha empresa, ou eu tinha que ter um corpo de engenharia de dados muito sólido. Gigantesco, né? Gigantesco. Caríssimo. Ou eu ia terceirizar isso aqui com uma grande empresa, como a IBM, como uma empresa de desenvolvimento de software ali, de core de tecnologia. Então, o que é legal quando a gente fala desse acesso à caixa de areia da IA? A gente está liberando as pessoas pensarem seus próprios modelos. Só que os modelos não são o core. Como ninguém teve que criar a internet para poder ter internet na sua empresa, eu acho que com a IA vai ser muito parecido, né? E antes a gente vivia esse momento de caixas mais fechadas. Então, você tinha que desenvolver sua própria caixa de areia. E hoje a gente tem uma caixa de areia aberta para todo mundo pensar
o que vai construir em cima daquilo, né? Eu acho que tem duas grandes diferenças na inteligência artificial em relação ao metaverso, quando nós pensamos nessas tecnologias. Eu acho que a primeira é a acessibilidade, que o metaverso, não que ele seja de difícil acesso, mas exige um equipamento para ter uma experiência legal, um Sim, equipamento é mais difícil, né? Custa mais caro. exige um equipamento para ter um acesso legal, tem que ser um equipamento bom. Não é aquela coisa que você em qualquer lugar, qualquer momento você acessa, né? Tem que estar no ambiente tal, próprio. Então não é prático, não é uma coisa trivial de se acessar. E a segundo ponto que eu acho que é a aplicabilidade prática, né? O metaverso é muito associado à diversão. Fala-se ainda sobre a questão, você vai ter um terreno, a sua empresa vai ter um espaço no metaverso, mas aplicabilidade prática, né? Agora, os modelos de IA, a gente abre agora aqui no celular, se você quiser, e você consegue um uso prático para várias questões do dia a dia, né? Para ajudar você a planejar uma viagem, montar um treino, planejar uma dieta, um estudo, entender um tema específico, aplicável em diversos contextos. Então, acho que isso dá essa característica de não ser um voo de galinha, né? Exato. Ele realmente vem e impacta a nossa vida consistentemente a qualquer momento. Ivan, e qual é o oferecimento do nosso podcast? Bom, esse podcast só acontece... Que acabou de chegar aqui um cafezinho. Maravilhoso. Uma pena que o nosso programa ainda não pode transmitir o aroma desse café delicioso. Mas esse programa só acontece graças aos nossos patrocinadores. E aqui a nossa menção especial ao pessoal da NCC Café, uma experiência sensorial para refinar o seu paladar em cafés altamente selecionados. E Perfix Consultoria. Agora, não mais a sua consultoria em recursos humanos só, mas a sua consultoria que transforma empresas e pessoas. Quando nós estávamos falando sobre a preparação do programa, o briefing inicial, o Fred trouxe uma frase bem interessante para mim. Ele colocou, olha, eu acho que as pessoas ainda não têm noção da dimensão do que é a inteligência artificial no dia a dia dos negócios e das pessoas. Eu acho que essa é a... Essa é uma pegada... Tenta dimensionar um pouco isso, né? Porque a coisa é maior do que... Não é só simplesmente um chatzinho que você conversa ali 2 minutos. Isso é muito maior. Né? Exato. Eu acho que Não, e acho que é dimensionar isso, né? O quanto isso tem de impacto na vida. E não sei se dá para dimensionar, mas assim, trazer também essa questão de que quando a gente fala em inteligência artificial, me parece que as pessoas fazem já uma relação de um chat GPT, né? E a gente tem, não é chat GPT, ou melhor, não é só chat GPT, né? A gente tem uma série de IAs aí que estão disponíveis no mercado e cada dia mais, né? E a gente vai se surpreendendo. Então, acho que trazer um pouco dessa contextualização também é importante. Perfeito. Eu acho que essa materialização do chat, da experiência com uma IA conversacional, ela talvez seja a primeira coisa que vem à nossa cabeça quando a gente pensa em inteligência artificial. Só que se a gente volta um pouco, a gente já estava... E aí aqui tem até uma barreira que ela é uma zona cinzenta, na verdade, de o que é simplesmente um modelo muito rebuscado de estatística e o que é uma IA. Aqui isso é debatível e continuará sendo debatido por muitos anos, assim. Mas quando a gente pensa na IA de uma maneira menos técnica, eu diria que ela é toda aplicação em que você tem um modelo estatístico de previsibilidade que ele tenta reproduzir a maneira como o ser humano pensa. E quando a gente coloca uma tecnologia nesse nível, a gente está saindo de uma tecnologia que ela é pensada em ação e o output previsível, que é a maior parte das tecnologias. Então, se eu faço isso, do outro lado sairá aquilo. E você vai para, se eu faço isso, do outro lado, esse sistema escolherá o que deve sair do outro lado. Seja isso uma fala, seja isso uma imagem, seja isso uma tomada de decisão. Eu acho que em princípio, isso é o que eu vejo como o maior impacto da IA. Quando a gente transplanta isso a gente passa isso aqui para os negócios, a gente está falando de um acesso a uma tecnologia que, aí uma visão muito, muito própria, eu não acho que ela vem para substituir ninguém. Eu acho que ela vem, num curto prazo, ela substituirá algumas pessoas, naturalmente, como quase todas as tecnologias elas acabam fazendo, mas ela vai expandir a capacidade humana de muitas pessoas e, no fim do dia, de todos, né? Eu brinco muito que eu falo, ninguém diz minha empresa usa a internet. A internet como ar,
né? Faz parte do dia a dia empresarial. Acho que há alguns anos você ter IA no seu tagline, você ter IA no cerne da sua proposta de valor vai ser uma coisa demodê, vai ser uma coisa antiquada. Então, acho que é essa centralidade do que a gente está falando quando a gente fala da IA vindo para os negócios, né? Algo que se incorpora totalmente ao seu modelo de negócio, que não dá, é até estranho dizer, não, mas você não, por que eu não usaria? Como, tipo, por que eu não teria uma página na internet? Exatamente. Hoje, até, o modelo é até o contrário, né? Eu acho que hoje a gente tem internet como uma coisa tão própria que você tem movimentos de desconexão, você tem algumas coisas com propostas de valores de justamente ser desconectadas. Talvez isso venha também com a IA. É muito provável que esse reflexo ele também aconteça por uma parte e por uma necessidade de resgatar valores mais humanos, de resgatar talvez uma previsibilidade ou uma imprevisibilidade humana. Sim. Acho que isso também pode acontecer como um nicho, mas o mainstream, o principal vai ser muito afetado pela IA e a IA vai ser central para isso. Eu acho incrível como os meus sentimentos são sempre de fascinação, né? Eu venho com as expressões ali. Adoro, nerdice, né? É fascinação para você. E acho interessante a forma como as grandes empresas que estão dominando os modelos de inteligência artificial, como a Google e a OpenAI, eles conseguem disponibilizar o modelo, né? Tanto numa versão gratuita, que você pode acessar e já ter as suas primeiras experiências, quanto numa versão já corporativa, paga, e que permite você aplicar a sua camada de customização, né? Você pega aquele modelo que tem um padrão de resposta já legal e você acrescenta a sua customização, dá as suas instruções via prompt e disponibiliza facilmente inteligência artificial. O disponibilizar para o cliente acho que não é difícil mais, né? Uma barreira muito superada. Sim. O difícil é disponibilizar uma inteligência verdadeiramente útil. Sim. Porque até em um curso que eu estou fazendo de inteligência artificial, a professora colocou que o que eles observaram é que um pós-euforia de uso da inteligência artificial vem muita frustração, porque as pessoas nem sempre conseguem extrair o melhor do que aquele modelo estatístico pode te oferecer. Exatamente. E aí eles ficam falando, a inteligência é, entre aspas, burra, né, na verdade, mas eles não entendem que aquilo é uma máquina, simplesmente. Então, o seu entra lixo, sai lixo, né? Se você não for capaz Exatamente. de dar uma informação e um comando adequado, ele não vai te retornar legal. Então, acho que o desafio é mais de como organizar do que trazer, porque qualquer empresa consegue trazer facilmente a inteligência. Sim. Eu até cunhando aqui um termo novo, eu brinco que isso é o paradoxo do Aladim, né? Que o pedido para o gênio vai ser tão bom quanto a inteligência do Aladim. E o entendimento das regras de como a lâmpada e o gênio funcionam. Então, o gênio, ele não que a IA seja tão potente ainda quanto o gênio da lâmpada, mas ela tem regras de funcionamento, que se a gente lembra do filme da Disney clássico do Aladim, ele canta as regras lá pro Aladim, então ela tem algumas regras de funcionamento. Se você prestar atenção a elas e conseguir formular bem o seu pedido, você vai receber isso de uma maneira relativamente previsível. Mas se a gente for pensar que as agências de publicidade, de comunicação, acho que todo mundo que lida com, o famoso eu lido com o cliente final, a dificuldade de pegar um briefing, de pegar uma informação do outro lado e devolver algo. A gente está há uma centena de anos tentando resolver essa questão. Não vai ser agora que a IA vai resolver essa questão para a gente per se. Então, fechar essas lacunas, eu acho que o fato do... E aí não é por acaso que isso aconteceu, né? Quando a gente pensa que a primeira materialização para o grande público da IA é uma IA conversacional... Texto, né? Texto. Ela tem a ver com um movimento que é de tese, síntese, né? Tese, antítese, síntese. Então, é um diálogo que vai, volta, melhora, vai ganhando contexto, e à medida que vai ganhando contexto, ele vai chegando ali numa síntese do que aqueles dois interlocutores querem falar. Mas depende muito do interlocutor humano que está sentado do outro lado. Então, acho que esse talvez seja um dos grandes desafios quando a gente pensa, indo para uma perspectiva mais prática. Quando a gente pensa no desenvolvimento disso, como que eu, enquanto empresa, ou como que eu, enquanto um desenvolvedor de produtos em cima da IA, consigo ajudar
os usuários a fazer isso de uma maneira mais humana? Como que eu consigo ajudá-los a usar a IA de uma maneira que gere menos frustração e que seja mais compatível com aquele fascínio, com aquela esperança, com aquela vontade de ter uma resposta, né? Porque nós, enquanto humanos, né, no nosso processo de consciência, você consegue pegar as nuances do que alguém está pedindo, conversando, e você consegue explorar isso mais. A máquina é muito seca, né? E eu vi a professora colocando justamente que um desafio grande, e eu acho que se nós olharmos um pouco até para a juventude, nossa juventude, hoje X, antigo Twitter, né? Quantos caracteres o antigo Twitter tem? 140? Uma sociedade que ela vem trabalhando com um número baixo de caracteres, com informações muito sintéticas ali, muito simples, sendo que, na verdade, a qualidade monossílabo praticamente, né? Reduzindo as palavras a 2 letras, né? O você vira VC, e aí você sintetiza uma frase que antigamente já tinha 3 letras, vira só o S, né? Exato. E essa é uma síntese. Exato. E um podcast como esse é sintetizado em alguma sopinha de letras ali, tá fácil, né? Mas e essa, eu vou usar, mas não é sentido pejorativo, mas essa pobreza de linguagem, você colocou a questão de síntese, antítese e tudo mais, sendo que a máquina depende diametralmente da qualidade do que você está imputando para ela. Então, quanto maior a riqueza da sua linguagem, da sua colocação, para a quantidade de expressões que você está imputando, melhor vai ser a saída dela. E isso ela tem sinalizado que cria-se uma espécie de uma barreira para muitas pessoas no diálogo com a máquina, porque um vocabulário às vezes muito simples, muito sintético, te impede de extrair o que a máquina pode te entregar. Te entregar, exato. Essa palavra. Exato. Porque, afinal de contas, ela é treinada em bilhões, ou talvez até mais do que trilhões de parâmetros. Isso é uma riqueza de informação. Não adianta você vir com uma coisa muito simples que você não vai extrair o melhor da sua lâmpada mágica. Exatamente. Eu acredito muito em pensar modelos mentais e pensar modelos de raciocínio. Eu acho que talvez a grande capacidade humana é a gente ter essa capacidade de criar metáforas, de criar comparações, de mudar nossa perspectiva sobre o mundo para um fim, né? Que seja criar um negócio, que seja comunicar com alguém, expressar uma emoção. E essa característica humana, ela vai ser muito chave para a gente trabalhar bem com a IA. Porque a IA, como vocês colocaram, ela tem parâmetros aí na casa dos trilhões, até mais, de coisas que ela foi aprendendo, mas muitas vezes sem o contexto além de como aquele dado estava estruturado. Seja um dado textual, seja um dado numérico, seja um dado imagético, algumas quantidades de kbytes ali. Ela muitas vezes não tem o contexto que aquilo foi falado, ela não tem a ironia, ela não tem algumas características. Então, os seres humanos, eles vão reaprender a se comunicar com a IA também, entender que ela é um interlocutor diferente. Ela talvez seja um interlocutor muito mais parecido com o gênio da lâmpada, mais pão, queijo, do que as outras pessoas que a gente trabalha. E aí, resgatar essa parte dessa humanidade e trabalhar em conjunto, eu acho que vai ser chave para a gente chegar num momento ali de síntese, de colaboração real entre IA e o ser humano. E até 2 anos atrás, eu pelo menos vivia, né, sobre a frase, sobre aquele mantra de que as profissões intelectuais são aquelas que estão protegidas da inteligência artificial. Não, porque se você pensa, então não se preocupe, porque a inteligência vai substituir somente atividades rotineiras e mecânicas. Só que, cara, hoje o que a gente observa é que a inteligência artificial faz análise, né? Você consegue imputar uma tabela, ela devolve análise, te dando insights sobre aqueles dados, ela produz textos elaborados, ela compete com atividades intelectuais. E uma parte da nossa audiência se pergunta hoje, será que todos seremos substituídos? Ou o que eu, enquanto profissional intelectual, preciso fazer em relação à IA para continuar válido no mercado, continuar sendo alguém útil? Total, acho que é um medo e vamos dizer assim, uma história que vem sendo contada há muito tempo. Eu, trazendo um pouquinho do meu background, assim, pessoal, meu pai é desenvolvedor, pela idade dele, ele é um dos primeiros... uma tradição de família, então. Eu acabei não desenvolvendo de fato, mas trabalhando com tecnologia de maneira mais correlata, mas os primeiros desenvolvedores que eu conheci, assim, né? Então, tá ali na primeiríssima geração de desenvolvimento de software, até antes de ser software, né?
E eu lembro muito que uma vez, ainda criança, se discutiu numa aula daqueles textos de português os seres humanos que não abriam mais a catraca, que estavam sendo substituídos no shopping, do abrir a catraca do shopping. E o seu pai era quem estava fazendo o sistema. Era quem estava fazendo esses sistemas. Ele né, trabalhou muitos anos, desenvolveu aí algumas coisas clássicas, assim, sistemas de voz, de URA, de atendimento telefônico e tal. E aquilo já era uma realidade dentro de casa. Eu ouvia meu pai falando daquilo, e eu lembro que aquilo me incomodou profundamente. Obviamente, um viés altamente... Cara, meu pai tá desenvolvendo isso, vai perder emprego, mas é o emprego do meu pai que tá ganhando. E aquilo ficou na minha cabeça, devia ter 8 anos, muito, muito novo. E é muito engraçado, porque se você for jogar pra frente, hoje ninguém questiona que um shopping tenha uma pessoa abrindo uma catraca. Pelo contrário, se tivesse alguém abrindo, eu ia falar, nossa, que desperdício, Que né? desperdício, Automatiza isso. que é um subemprego, a pessoa... Cara, por que faz isso? Tudo mais, né? Pô, coitada da pessoa. Então, assim, a tecnologia, eu acho que ela vem, num primeiro momento, obviamente, ela tem essa disrupção mais dura, mas depois as pessoas vão se adaptando. Eu acredito muito na capacidade do ser humano de se adaptar. Acho que quem tá ouvindo e tem esse medo da obsolescência, de ficar para trás pela IA, não tenha. Colabore com a IA. Traga IA para o seu fazer. Então, eu acredito muito que na capacidade do ser humano, a partir da tecnologia, de expandir a sua capacidade de entrega. Então, se antes você conseguia, digamos, você é um tradutor, se antes você conseguia traduzir uma lauda por hora, a cada meia hora, não sei quanto tempo, agora você vai conseguir revisar muitos mais textos, você vai conseguir trazer as palavras-chave para aquela tradução. Tem tanta coisa que se perde numa tradução fria que pode ser trazido, que pode ter mais uma poética, pode ter mais um tempo de pensamento e deixa de ser, tem que trazer um livro de 500 páginas para daqui 3 dias e você vai ficar virando noite. A IA vai ajudar esse tipo de coisa. Então, acho que a capacidade produtiva do ser humano ela tende a aumentar e aí é uma visão, obviamente, muito própria. Essa capacidade produtiva aumentando, ela gera valor para a humanidade como um todo. A gente, como a invenção de um avião, permitiu a gente caminhar muito menos, com todas as dores e delícias disso, né? Exato. Eu acho que é natural da evolução do ser humano. E aqui tem um ponto muito, muito, muito importante, né? O fato é que nós, seres humanos, estamos a todo momento tentando inventar algo para ganhar tempo. Exatamente. Né? Esse é o fato. E a inteligência artificial vem para fazer isso, para te dar mais tempo, aumento de produtividade e por aí vai. A questão é que, quando você tem mais tempo, e teoricamente você poderia ter grande produtividade, dependendo de como é que você canaliza isso, você acaba não tendo mais tempo, né? Você acaba perdendo tempo ou jogando o teu tempo fora porque você está fazendo coisas que não te trazem produtividade. Sim. E aí a gente está falando exatamente sobre isso, sobre várias questões que estão acontecendo, o se preparar para esse movimento e, inclusive, o se preparar para lidar com mais tempo, porque Sim. foi isso que a humanidade sempre quis, né? Ter mais tempo. E o que é que agora você tem, né? E aí, o que é que você faz com tudo isso? Então, eu entendo que é fascinante, mas que gera medo, né? Sim, sim. E medo não só por, tipo, vou perder meu espaço, meu lugar e tudo mais, mas medo, tudo que é novo gera medo, né? Exato. Tudo que é novo, tudo que toda mudança, qualquer mudança que você vai fazer, mesmo que para melhor, né? Você pensa assim, pô, eu vou mudar de apartamento, vou para um apartamento maior, não sei o que e tal. Gera medo, né? Sim. É melhor, mas gera medo, gera um Sim. desconforto. Então, eu acho que essas são questões que a gente tem que administrar no dia a dia. E eu vejo muitos empresários, muitos executivos, muitos profissionais das áreas aí de gestão, não conhecendo, ou se conhecendo, ontem mesmo um colega falou, estava falando para ele sobre inteligência artificial, o quanto a gente tem usado isso e como a gente tem usado. Ele falou, essa daqui, ó, baixei um aplicativo aqui, essa, eu até pago
pago. Ele fez pra mim, eu até pago. E Sim. ele tinha 4.0. Eu falei, é essa, mas não tem só essa, né? Tem Exato. outras, tem essa, tem aquela, tal, que te ajuda. E é uma coisa muito legal, né? Hoje as nossas reuniões com os nossos clientes, a gente entra para as reuniões com uma inteligência artificial junto. Sim. Ela entra para fazer as pautas da reunião. Coisa que antes você tinha uma pessoa que tinha que ficar ali escrevendo pauta. Hoje a gente não precisa mais, não é que não precisa da pessoa, mas ela não precisa mais depender Ela o não tempo. tá mais fazendo isso. Ela tá fazendo outras coisas. Exato, essa é a questão. A pessoa continua ali, só que ela não tá fazendo mais esse trabalho que é Exato. chato. Exatamente. Fazer pauta, né? Exatamente. A gente tem a inteligência artificial que faz, ó, terminou a reunião, gera pauta. Lógico, essa pessoa vai fazer uma revisão, vai dar o toque, né, do Sim. ser humano. E tá pronto o trabalho, né? Então, acho que esses são os grandes ganhos que a gente já tem hoje, né? Então, já dá para você usar. Já dá para começar a implantar no seu negócio. E eu digo assim, se você não implanta, não tenho nada para fazer com inteligência, não sou sei lá o quê, que inteligência artificial para mim não É até difícil achar um exemplo. Isso que é engraçado. Mas de repente. Mas não vou usar isso para minha vida. Sim. Entra todos os dias e usa inteligência artificial. Aprende a usar. Né? Mesmo que você não acha que você não vai aplicar, entra lá, bate um papo com a inteligência artificial, né? Troca, faz algumas pesquisas, explora, pesquisa o que está acontecendo no mundo da inteligência artificial, enfim. O ganho de produtividade que ela traz é algo assim incrível. Quando você começa a usar e ver o que ela pode fazer por você, é fabuloso, realmente. Sim. Para citar um caso concreto da nossa vivência corporativa. Nós temos ali o processo de descrição de cargos, por exemplo. Então, para descrever um cargo, o ideal é que nós façamos a entrevista com os colaboradores para entender o que eles fazem, comparar com o mercado, legal. Tem projetos que são muito grandes, onde você tem 3 mil, 4 mil, 10 mil colaboradores. E aí, qual uma prática comum nossa? Bom, vamos pegar aqui esse pacote aqui de 200 analistas de uma área específica. Vou disparar um formulário simples para eles vão responder o que eles fazem. Agora o meu desafio é pegar e analisar isso para compor a descrição. Antes, para nós, isso era um trabalho em que eu precisava capturar essa informação, eu passava isso para um analista. O cara ficava lá, às vezes, uma semana analisando, lendo formulário por formulário que foi preenchido, fazendo a síntese dele ali e tal. E aí ele chegava, Ivan, tá aqui bacana, ó, o resumão do que eles disseram nesse grupo. Foi, beleza, uma semana, um cara ali parado. Sim. Agora, hoje, o que a gente faz? Eu e aí ia pro cliente, o cliente falava, não tá bom. Não isso, é isso. não tá assim, bom. eu acho que não considerou tudo aquilo que foi falado. Eu falo, mas também 10 mil linhas para ele, o cara esqueceu da linha 5, a hora que ele tava na linha 150, a cabeça já foi. Exato. Hoje, nós pegamos essa base, eu imputo na IA e digo, olha, cara, descreve para mim esse cargo aqui. Né? Não, o prompt é muito mais sofisticado que isso, mas Sim. analise, né, entenda o que as pessoas estão dizendo e produza uma descrição. E, quer dizer, em 30 segundos ela termina de redigir ali, tá pronto um trabalho que antes demorava uma semana. E o cliente não reclama mais. E o cliente, porque a capacidade analítica dela é muito interessante. Então, isso é um ganho de produtividade e de qualidade também, que é fabuloso. Né? Quando você traz a IA para daí sair realmente dessa questão de só dialogar como curiosidade e começar a aplicar ela na prática no seu dia a dia. Exato. Que é o que ela pode fazer por nós, né? Ela pode analisar documentação, ela pode analisar dados, ela pode produzir texto, ela pode gerar imagem. É incrível a aplicabilidade disso. Não, exato. Eu acho que a Josi trouxe um ponto que eu acho chave, assim, para a história da humanidade, que é a falácia de que a gente vai inventar uma tecnologia e a gente vai ganhar mais tempo. O fato é verdadeiro. Ao inventar uma tecnologia, a gente ganha mais tempo. Mas o ser humano, ele é rei de se ocupar com mais coisas. A gente vai inventar uma coisa a mais para fazer. Exato. A gente vai inventar algo a mais para produzir. A gente vai ocupar nossas horas com mais coisas. Isso não ocupando, isso não perdendo tempo com redes sociais que não te levam a lugar nenhum, já tá ótimo. Esse é o grande perigo, né? Eu tenho meia hora a mais. E fica lá congelado, rodando o dedão, rodando story. E isso também vai continuar acontecendo. Acho que tem uma imagem que eu até trouxe uma vez num workshop que eu ministrei e tal, que era uma foto de um trem, provavelmente Europa, nos Estados Unidos, em que tava todo mundo lendo o jornal do dia. E aí tinha a frase assim, esse pessoal não está vivendo, né, não estão vivendo o momento, estão todos em outro lugar.
é uma tela. Um jornal é uma tela. Um livro é uma tela. Obviamente, a gente está falando de um grau de atenção, um grau de profundidade diferente, mas se você tira isso de perspectiva, você está falando de talvez uma característica humana de querer estar no próprio espaço quando está no espaço público. É uma questão que as pessoas vão querer resolver, como elas também vão querer conexão em outros momentos. E a própria conexão com uma tela, às vezes é o jeito dela se conectar com outro lugar. Ela está lendo as coisas sobre o time de futebol dela, ela está lendo uma notícia que interessa a ela, que ela vai usar aquilo para se conectar com outras pessoas em assuntos quando ela chegar no trabalho. Então, é muito difícil a gente colocar a tecnologia com um juízo de valor de largada. Eu acho que ela vem e os seres humanos vão dar o uso. Assim como uma faca, ela é um ser, ela é um objeto amoral, a tecnologia também é. Porque a faca também é uma tecnologia. Então a IA também tem isso. A característica, eu acho, específica que a gente não pode esquecer é que a IA, talvez diferentemente de uma faca, ela pertence a uma empresa. Os modelos que a gente tem pertencem a empresas. E aí é onde o negócio começa a ficar um pouquinho mais diferente. Então você tem sim alguns vieses, você tem ali um acesso talvez mais de monopólios à feitura dessa tecnologia. Mas difícil prever o que o futuro reserva. Será que a gente vai continuar no monopólio de 4, 5 empresas com grandes modelos de linguagem natural, com grandes modelos de processamento de dados, ou a gente vai aumentar isso aqui e que nem a gente tem vários provedores e fábricas que fazem facas e uma pessoa consegue fazer a sua própria faca. Uhum. Eu acho que são coisas que eu não gosto de ser a mãe de Ná aqui que vai prever o que vai acontecer, mas eu gosto de trazer essa perspectiva de olhar para a tecnologia de uma maneira talvez um pouquinho mais pragmática no primeiro momento, antes da gente julgar. E, obviamente, sempre entendendo por que a gente fica com medo, por que a gente fica com ansiedade, por que a gente fica com fascínio também. Então, essa ponderação que eu acho que é o mais importante de ter sempre. Eu acho que o pessoal, às vezes, também dá atributos à inteligência artificial que ela não tem, né? Eu vi em algum lugar alguém mencionando a questão de que a própria palavra inteligência foi uma grande sacada de marketing. Sim. Porque, de fato, não é... Talvez devesse ser tecnicamente chamado de inteligência porque tem capacidade de resolver problemas. Mas a nossa aplicação cotidiana de inteligência dá uma conotação de que parece que ela tem consciência e é quase que uma entidade, né? Pensante que está dialogando com você. E aí começam atribuições como a inteligência artificial é preconceituosa, é enviesada, como se ela pensasse, ela tivesse, assim como nós, a condição consciente de escolher um tipo de posicionamento e ter ética. Como você disse, ela é amoral, ela não tem... Ela é os dados que estão inseridos lá. Exato. E ela não é nada mais do que um conjunto de vetores ali, né? Só números. E sempre colocando que a IA não é a OpenAI, não é o Google fazendo o ballot. Esses aqui são exemplos de uso da IA, mas a IA é um conceito, é uma tecnologia conceitual. Perfeito. E aí ela é talvez a da OpenAI você pode dizer que ela é de uma empresa privada, ela tem um viés. E aí ter a consciência sobre esse viés. Ter um viés não é um problema. O problema é você não ter a consciência sobre esse viés. Eu acho que aí é onde é o cerne da questão, né? E o que eu acho interessante, né, assim, é a gente dizer que a inteligência artificial tem um viés, né? Porque viés cognitivo é coisa de ser humano. Exato. E na verdade, né, o que tem o viés é os dados nos quais ela é treinada, né? Que é um ser humano que imputa. Exato, somos né? nós, né? A nossa sociedade tem alguns vieses. Isso vira dado, ela é treinada nesse dado e adquire viés por osmose ali. E aí, esses dias que eu fiz até um stories falando sobre isso, que eu vi saiu uma reportagem que a inteligência artificial oscila a produtividade, né? Sim. E aí eu até fiz uma brincadeira, assim, até a inteligência artificial oscila a produtividade, que dirá eu, né? Exato. Mas eu tava pensando aqui que ela oscila, ela pode ter oscilações no banco, enfim. Mas eu tenho a oscilação da minha vontade de estruturar a pergunta para ela. Sim. Então, tem dias que eu tô mais disposta, eu faço um prompt, pá,
né? E aí ela Com me orgulho, responde, né? Sim. pá, né? E tem dias que eu, tipo, não tô afim. Eu quero só duas palavras e eu queria que ela respondesse no mesmo nível. Mas não vem, entendeu? No mesmo nível. Então, o que eu quero dizer é que, inclusive, a oscilação de produtividade dela tem a ver com a minha oscilação de vontade de pergunta, né? Que é a pergunta pro gênio lá, né? Exato. Então, se eu tô exato. mais disposta a fazer uma bela de uma pergunta, ele vai me dar algo. Uma resposta na altura, né? Ou se eu fizer uma pergunta rasa, vem algo raso no mesmo nível, né? Então, o quanto é um recurso, né? Não é uma solução para os meus problemas que anda sozinho, ou que pensa, ou que toma decisões. Na verdade, é um recurso para me apoiar na jornada. Exato. Eu acho que tem que a gente falou, né? Que muito da IA, pensando ela como a linguagem verbal, ela materializada numa troca verbal, eu acho que essa é a infância da IA no mainstream, né? Para a maioria das pessoas. Porque foi uma jogada de produto, uma jogada de marketing. A linguagem verbal, ela é a primeira linguagem que a gente aprende. Antes da gente aprender a ler, a se expressar com palavras, com imagens também, antes da gente aprender a se expressar por meio, né, da matemática, etc., a gente aprende palavras básicas, a gente aprende... É uma coisa que vem muito inata no ser humano, né? Então, acho que por N motivos, ela foi a primeira materialização que a gente teve da IA. E eu sempre gosto de trazer esse contraponto, que a gente tem agora algumas boas décadas de boas práticas em interface visual digital, que elas já vinham desde as diagramações de livros, como você faz uma interface, porque aquilo ali também era uma tela, mas aí você tem a interface interativa, que foi uma quebra de paradigma também lá atrás, né? Quando você traz a primeira versão computacional com interface visual, isso facilitou, isso deu um letramento digital para muitas pessoas que antes não, que tinham que acessar um terminal para fazer um comando para executar uma coisa. Então dependia dela saber uma língua específica, uma linguagem específica. E aí, por que eu estou trazendo isso? Porque eu acho que a gente vai viver um momento a gente parece estar esquecendo isso aqui, tudo é um chatbot, tudo é uma IA, um assistente virtual. Isso, a gente vai ter um mix de visual ainda, que é muito importante para o ser humano, e verbal. Então, outro dia eu vi um exemplo de um dispositivo que causou um furor parecido com o metaverso, que acho que esse aí durou 3 dias. Talvez muitas pessoas não tenham nem ouvido ele de tão rápido que foi o furor e acabou. Que era o Rabbit, eu acho que é Rabbit AI. Não, eu não ouvi. Não chegou a mim. Assim. Jornalistas adoram, né? Perdão, jornalistas, tem muitos amigos jornalistas. Adoram trazer o que vai matar quem, o que é o fim do não sei o que é o novo não sei o que. O grande furo de reportagem, né? Exato, isso aqui é o novo. E colocaram isso aqui como o fim do celular. Ele é um dispositivo, basicamente ele é um hardware, né? Um dispositivo físico com uma IA embarcada que ele viria para substituir o smartphone focado na tela, os aplicativos. Eles até acham que muito negócio é a morte dos aplicativos. E eles davam exemplos como, você vai pedir o seu delivery por som, por comando de voz. Cara, você tá falando de pedir uma pizza. Às vezes uma pizzaria que você não conhece, você quer ver a foto, a gente é estimulado pela foto. Eu quero saber se a pizza é caprichosa, como que é? Qual a quantidade de cebola que vem nisso aqui, mais ou menos? Mesmo sabendo que as fotos mentem. Exato. Então você ter todo esse recurso dependendo da sua cabeça ou de uma IA, que é o que acontece com muito, e as pessoas ficam frustradas, que ela vai te perguntar tudo, assim, é quase assim, não, deixa que eu resolvo. Deixa que eu vou no iFood e escolho. Então, você quer uma pizza caprichosa, ela vai ler todos os ingredientes, você vai ter que imaginar os ingredientes, você vai ter que pedir para tirar um ingrediente, ela vai confirmar com todos os novos ingredientes. O que era a morte de um aplicativo por causa de 4 cliques, que a gente foi reduzindo como interface, que começou provavelmente na primeira versão desse aplicativo eram 15 cliques, e agora eram 4,
a gente vai reduzir isso aqui para uma conversa de 3 minutos com manhã. Não quero ficar conversando 3 minutos para pedir uma pizza. Então, acho que a gente está num momento que ele tem esse furor de tudo vai ser IA, conversacional. É o Jarvis, né, do Homem de Ferro, que vai resolver tudo. Exato. Mas esquecendo que a gente tem práticas e aprendizados que são centenários, são milenares que a humanidade já tem. Então, eu vejo muito mais como uma síntese dessas práticas do que como uma substituição per se. E eu acho que é por aí que vai. Assim. Então, também é muito legal quando a gente bota essas coisas em perspectiva, parece que elas dão uma acalmada na gente como para mudança. Então, para quem tem medo da mudança, pensa, Sim. não vai mudar tudo da noite pro dia. A gente adora falar que vai mudar tudo muda muito rápido, mas as coisas elas vão mudando todo dia aos poucos, e aí parece que foi muito rápido, mas todo dia elas mudaram aos poucos. Então, às vezes fala, usa todo dia. Brinca todo dia, ainda não faz parte do seu cotidiano, do seu fazer ali. Brinca pra você estar familiarizado, para o dia que tudo mudar de uma vez, você já estava aprendendo a se adaptar ali aos poucos, exato. E tem novidades lá, parece que o seu sócio está em outro... está em outro país, está num... O que ele traz de novidades? Cara, bem legal, assim, eu ia falar outro continente, mas não, o continente que é a América, né, ele está na América do Norte, está nos Estados Unidos hoje em Austin, no Texas, num evento do IIX, que é para quem ouve aqui, provavelmente ninguém que está ouvindo esse podcast vai ser do ramo, mas é o maior evento de pesquisa de mercado, de consumer insights que a gente tem no mundo. E ele tá lá, e é muito legal, porque muitas das discussões que a gente tá tendo aqui também estão acontecendo lá. Então, quando a gente fala dessa proximidade, dessa barreira sendo baixada momentaneamente para empresa pequena, para empresa grande, para multinacionais, de acesso ao que tem de melhor de tecnologia, isso é uma coisa que está sendo discutida lá também. Então, ele traz algumas coisas, diria-se, mais disruptivas. A gente conversou hoje, antes de vir para cá. Uma das coisas que eu acho que essa é a mais maluca das que ele me contou, começa-se a quebrar um paradigma de, ao fazer uma pesquisa, eu tenho que falar apenas com pessoas verdadeiras, ou eu falo com uma quantidade de pessoas verdadeiras para modelar algo, e depois eu consigo fazer uma expansão dessa amostra para diminuir a minha margem de erro a partir de simulacros dessas pessoas. Simular? Seriam simulacros, seriam pessoas sintéticas, respondentes sintéticos. É uma coisa, ele me falou isso, e gente, tecnologia que tá o dia inteiro vendo inovação. Essa foi uma que eu falei assim, cara, isso é estranho. O meu, vocês viram que eu dei uma bugada aqui, né? Sim, o quê? Exato, é estranho, mas ao mesmo tempo, se você para pensar, nada mais é, em princípio, do que a estatística amostral sempre fez. Eu falo com 300 pessoas para refletir 30 mil, para refletir 40 mil. Com modelos mais rebuscados de estatística, com modelos mais rebuscados de criação de cenários, a gente consegue fazer isso mantendo resultados muito similares ou até melhores do que pesquisas com amostra maior. Não estou falando que vai ser assim, mas eu acho que poder pensar nisso é muito legal. A acurácia final do modelo fica até maior do que com bases maiores? Segundo, obviamente, aí aqui, né, aquele... Acurácia, traduza. A acurácia é a fidedignidade do modelo a previsão que o modelo dele faz. Então, quando ele diz o resultado é X, que ele está criando um modelo preditivo ou diagnóstico, o quanto é perfeito o resultado final que ele apresenta. Então, quando uma pesquisa está sendo realizada, acho que a gente tem que dar só para a gente contextualizar. Então, eu realizei uma pesquisa. Isso. A acurácia é o resultado da pesquisa. É o quanto ele é perfeito em relação à realidade. Então, o quanto ele representa a realidade. Isso, exato. O quanto ele é perfeito para representar, o grau de acurácia que ele tem. E aí, teoricamente, a melhor saída é você sempre aumentar o tamanho da sua amostra, né? Quanto maior a amostra em relação ao todo, maior seria a acurácia, teoricamente. E aí ele tá porque representaria melhor porque você está conversando com mais pessoas. A chance de você... pessoas, exato. Isso, a chance de você enviesar a amostra ela é menor. Sim.
Agora, O meu papel é esse aqui, gente. isso. É Agora traduzir o que os nardins falam. Agora, essa ideia genialmente maluca, estranha, é você pegar uma amostra pequena, entender ela tão bem que você possa extrapolar para que ela seja maior artificialmente. Exatamente. E aí, isso daí tem um resultado mais acurado do que uma amostra originalmente maior. Incrível isso. Eu não sei, não entendo disso. Torna a mas pesquisa muito mais barata, potencialmente. Exato, eu acho que pra mim, esse é o principal ponto. E assim. agora é uma pergunta ignorante. Eu não estaria direcionando o resultado? A evidência me parece que vai em sentido contrário. Exato. Não, obviamente eu não tenho acesso ao modelo, eu tô falando aqui. Na verdade eu também tô. Exato. Mas não porque, teoricamente, o que você tá fazendo você tá conversando com, por exemplo, você fez uma pesquisa ali quantitativa com 50, 60 casos, eles geraram um primeiro padrão. Você tem padrões históricos de como aquelas perguntas ou perguntas similares foram respondidas dentro de um modelo que é muito maior do que o modelo só daquela pesquisa, e você está expandindo isso aqui, fazendo pequenas alterações nas 60 pessoas. Então imagina que você tem a Josi nesse modelo aqui. Aí eu faço uma Josi um pouquinho mais pessimista, uma Josi um pouquinho mais otimista, uma Josi um pouquinho mais tem neutra. um modelo por trás, Você maior, tem um modelo treinado, que pega essa base. Exatamente. E ele que aumenta. Eu tô supondo que é assim que funciona, né? De uma maneira mais simples. E isso aqui, se você coloca, que aí é um pouco do método científico quando a gente fala de pesquisa, para uma pesquisa ser boa, se eu reproduzir ela nas mesmas condições, com a mesma amostra, com os mesmos recortes, ela tem que dar os resultados muito parecidos dentro dessa margem de erro, dentro dessa acurácia, como o Ivan falou. Se eu fizesse essa mesma pesquisa, então, com 60 pessoas aqui, 60 pessoas aqui, ela daria, teoricamente, se a pesquisa for bem conduzida, resultados muito similares. O que eles estão fazendo em vez de fazer 60 aqui e botar mais 60 pessoas, eles estão botando 60 e criando pessoas artificiais aqui que responderiam, hipoteticamente, essa pesquisa. E quando eles fazem um teste usando aqui um modelo com 600 pessoas reais e aqui com 100 pessoas verdadeiras e mais 500 pessoas artificiais, essas bases elas estão tendo os mesmos resultados. Então, assim, em vez de eu precisar movimentar 600 pessoas, eu tenho que movimentar e engajar 100 pessoas. Isso vai pro tema da democratização, do deixar isso aqui mais acessível. Então, quando a gente pensa no meu mercado, assim, fazendo esse parênteses, assim, né? O mercado de pesquisa até a década de 90, até mesmo começo da década de 2000, ele era um mercado largamente acessível apenas para grandíssimas empresas. Estava falando da Nestlé, a gente estava falando da Procter & Gamble, a gente estava falando da Coca-Cola, que eram as empresas que tinham um departamento de pesquisa, que rodavam 10 pesquisas no ano. Hoje, você entra num SurveyMonkey, você entra num Typeform e você consegue rodar sua própria pesquisa e ter sua empresa orientada a dados. Obviamente, tem 500 interseções aí, tem jeito de fazer. Mas isso é muito legal, acho, da democratização dessas ferramentas. E a IA, em algum sentido, ela está trazendo essa democratização também. Então, acho que é mais assim... E essa foi a coisa mais disruptiva que ele trouxe lá. Essa é ficção científica, assim. Não, e eu achei fascinante tá vendo? Já se fascinou. A palavra do Ivan é fascinação. Sou permanentemente motivado pela tecnologia. Incrível, né, Ivan? É incrível, né? Excelente, excelente. E hoje, como é que você falou um pouquinho da pesquisa, do trabalho de vocês, como é que se realiza hoje? Pra quem não conhece. Tá bom. On the go, como é que ela... Vai começar o jabá agora. Jabazinho, então, até, né, já estamos falando aqui. Então, On The Go, ela é uma startup de Consumer Insights. O que é isso? É tudo aquilo que seu cliente faz, pensa, gosta, como que você coleta e acessa isso para virar dados para a sua empresa tomar a decisão, criar um produto, fazer uma comunicação, criar uma experiência melhor para ele. Então, a gente ajuda as empresas de maneira quantitativa, a criarem pesquisas de mercado com bases previamente qualificadas, por meio de um software. Então, você tem um espaço ali
onde você vai guardar todos os roteiros de pesquisa que você já fez, todos os dashboards de dados que você tem, você vai conseguir disparar a sua pesquisa para outras pessoas e um serviço agregado aqui. E aí os seres humanos, acho que é até legal, fazendo um parênteses assim, como que a gente está trazendo os nossos seres humanos na On The Go, mais a IA para o jogo, que a gente identificou logo no começo do On The Go, que se eu só desse um software como o SurveyMonkey, o Typeform, as pessoas elas têm que aprender a usar aquele software. Tem uma curva de aprendizado aqui que ele é grande. Você está dentro de uma empresa, você vai fazer 2, 3 pesquisas no ano, você não tem tempo para aprender o máximo daquele software nesse tempo. Você ainda tem que chegar nas pessoas. Então a gente colocou uma camada de serviço humano que a gente agrega pesquisadores, gerentes de projetos momentaneamente à sua pesquisa, para que você consiga extrair o máximo de valor possível da ferramenta, sem ter esse custo agregado de contratar uma pessoa na sua equipe que ela vai fazer poucas coisas ao longo do ano. E aí a IA, nesse ponto, o que é tão legal, é que a gente tem usado a IA dentro, então a gente é assim, casa de ferreiro, espeto de aço, né? A gente tem trazido a IA para acelerar o processo de roteirização. Então, se eu vou começar uma pesquisa sobre cafés gourmet, eu não preciso ter uma pessoa escrevendo que saiba tudo sobre café. Eu vou na IA, consulto, ela gera uma primeira versão de questionário e eu refino junto ao meu cliente, que entende mais de café do que eu, mas eu entendo mais de pesquisa que ele. A IA fez o primeiro trabalho, que era cria as 20 primeiras perguntas aqui, e ela está facilitando essa colaboração entre dois humanos. E então a gente tem colocado isso, a mesma coisa na análise. A IA hoje tem rodado dentro do On The Go, a gente passa os dados por uma IA para ela trazer, às vezes, cruzamentos inesperados. Então, a gente fala de uma pesquisa com 30 perguntas, você tem possibilidades N aqui de cruzamentos. Total. Como que as mulheres responderam a isso aqui? Como que as mulheres do Rio responderam a essa pergunta? Onde tem coisas ali? Então, hoje era tudo muito propositivo. Eu tenho que ir lá e filtrar, eu tenho que ir lá e pensar nesse filtro, nessa comparação. Com a IA, eu consigo deixar ela fazendo isso aqui por um bom tempo e ela vai me trazendo, achei isso aqui. Vou usar, não vou usar, isso aqui não faz sentido, isso aqui dentro do meu contexto faz sentido. Então, a IA, eu gosto de pensar ela como o melhor estagiário que você já teve, assim. Dentro hoje do On The Go, a IA tem sido esse nosso estagiário, assim, para todas as áreas, assim. Então, é isso que a gente tem feito. Olha, eu acho, em algum momento, existia e existe ainda, né, o pessoal da área de tecnologia que era da área de banco de dados, né, que trabalhava com banco de dados. E aí chegaram os programadores, o pessoal de banco de dados ficou em desuso, né? Eles ficaram caidaços, assim, eles já não eram mais os... Sim. Coitados, né? Não é que eles ficaram caídos, mas assim, eles já não eram mais os caras do rolê. Eram os programadores, né? Agora, nos últimos dias e meses, eu tenho ouvido tanto sobre dados Sim. que eu tô achando que a galera do banco de dados Voltou tá de com volta. Né? Porque tudo é dados, tudo é banco de dados. E olha só, se você tá aí na sua empresa e você não tem os seus dados, né? Se você não tem um banco de dados, né? Já começa por aí, porque é esse banco que vai alimentar a IA própria interna. Exato, exatamente. Né? E que vai alimentar qualquer outra inteligência que você, de repente, resolva usar. Tem um fato que o Fred trouxe bem interessante antes de iniciarmos a gravação. Ele falava sobre a cultura do mercado americano, né? Com relação a dados. Que aqui no Brasil, faz-se pesquisa, mas ainda muito menos do que nos Estados Unidos, né? Lá tudo é orientado a dados. O mercado americano, ele tem acho que até pela cara, não só por... né, capital mesmo, por dinheiro, mas até por trabalhar em um mercado global, eles têm a aversão ao risco é maior. Então você tem uma busca por validar as coisas por meio de pesquisa, por meio de entendimento do mercado maior do que a gente tem no Brasil. E lá isso é super nítido. O que é legal, que a gente está vendo hoje até lá no evento, é que as discussões que muitas vezes aconteciam, a gente sempre participa desse evento, né? As discussões que a gente via antes, às vezes muito americanas, muito para aquela realidade, elas continuam acontecendo no Brasil. Elas estão acontecendo no Brasil na mesma velocidade. Isso é muito... Acho que isso é o que é mais legal, assim. Então, eu acho que isso tem a ver com democratização. Isso tem a ver com a capacidade da gente usar essa tecnologia. Não é só que a gente não queria.
A gente não tinha essa capacidade, ainda não tinha esse recurso interno. Ainda tem um gap aqui, vai continuar existindo esse gap, mas a gente tá mais próximo do que é o mercado americano hoje, assim. Né? Demais, hein, João? Excelente. Aprendeu tudo sobre IA hoje? Eu já venho aprendendo Tá sobre IA. fascinado agora? Não, mas eu já venho aprendendo sobre IA há algum tempo e eu acho incrível. Eu sou menos emocionada. É mais... Nessa hora Na você verdade, é mais racional e eu sou mais emoção. Eu tava aqui pensando duas coisas. Você falou de inteligência artificial, de tecnologia. Nem inteligência artificial, tecnologia e dados, você se torna emocionado, né? Falou de negócio, falou de um modelo de negócio, de um novo negócio, de um opa, quero aqui. Aí te ganhou. Então, são coisas diferentes que nos emocionam, mas enfim. Fred, como é que os nossos ouvintes seguem com esse papo com vocês? Se quiserem procurar vocês, como é que eles acham vocês? Legal, então vamos primeiro CPF, CNPJ, CPF corporativo. Tá lá no LinkedIn, é Fred Galo, não tem tantos Fred Galos assim, com 2 L's. Também no Instagram a mesma coisa, @Fred Galo. Instagram não é tanto conteúdo técnico assim, mas tá lá também, se quiser conexão mais fácil lá. LinkedIn Fred Galo. Da On The Go, o site fizemos nosso trabalho, nosso dever de casa, é www.onthego.com.br, então onthego.com.br. Também tá lá o contato, precisar de ajuda com entender melhor seu consumidor, precisar rodar uma pesquisa, chegar aí em respondentes no mundo inteiro, a gente tá disposto a ajudar. Só ir lá pelo contato ou me adicionar direto no LinkedIn também, que obviamente tá sempre disposto a bater um papo, trocar uma ideia. Show de bola. Excelente. Demais, hein? Vocês já sabem, sigam os nossos conteúdos aqui, então se inscreva no canal, curta, compartilhe para você não perder nada. Este programa é um oferecimento NCC, a sua experiência sensorial em cafés especiais, e Perfix Consultoria. Ivan, muito obrigada. Eu que agradeço pelo prazer mais esse programa. Obrigadão, Fred. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até o nosso próximo episódio. Valeu, galera. Valeu, pessoal.